Oi, oi! Tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. Eu vou tentar olhar aqui para a câmera para poder ficar legal. Vou tentar fazer alguns vídeos de vez em quando um pouco informais, com um ângulo diferente, que eu acho que fica legal tanto para o canal para poder variar um pouquinho, e aqui, né, nos dias que eu tiver com o Ed aqui mais ativo, ele querendo ver desenho, e aí eu consigo fazer isso de uma forma mais rápida e dinâmica. Hoje eu quero fazer uma consideração sobre... Oi. Que aí não tem corte, vocês vão ver como é que é. Mamãe. Eu quero fazer umas considerações sobre a série Ghost Wars, que é uma série disponível na Netflix que já tá há um tempinho. É. Olha lá o caminhão. Léo, o caminhão. E essa série eu assisti até o episódio 8 e ela tem uma premissa bem interessante e eu queria vir aqui para falar com vocês. Torço que não desincronize o áudio com o que eu tô falando, mas vamos comigo que eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Eu em breve vai ter um celular novo aqui e vai ficar melhor a qualidade para vocês. Essa série Ghost Wars tem uma premissa muito interessante e muito diferente. Essa série fala sobre um cara, né? O personagem principal tem a capacidade de falar com os espíritos. Ih, será que deu travada? Ai, meu Deus. Esse personagem, ele consegue se comunicar com outros espíritos. E, basicamente, a série é sobre uma guerra que está por vir, que tem a ver com as pessoas que já morreram nessa cidade e com as pessoas que vão morrer também nessa cidade, junto a um problema que ocorre numa indústria que tem uma alta tecnologia. E nessa indústria, nessa cidade, é uma... Ô, rapaz! Eu começo a falar, ele começa... eu começo a falar, ele fala também. Quer falar junto. E nessa cidade tem uma indústria com uma tecnologia muito avançada, que tem a ver com uma questão sobre a conexão psíquica entre as mentes humanas. Essa série é muito inteligente e eu confesso a vocês que até o episódio 5 eu consegui ser capturada pela história com a maluquice toda e com a... Não a maluquice em si, mas a questão tecnológica que tem por trás, que faz movimentar os porquês com a questão dos espíritos que estão ali. E é bem interessante a comunicação que existe entre o personagem principal com os mortos que ele se comunica. É uma série interessante? É. A atuação do personagem principal é boa? É. Mas a gente não pode dizer o mesmo dos outros personagens coadjuvantes que não conseguem entrar dentro da história e eles não se movimentam tão bem como todos os outros personagens assim da série. Então o personagem principal ele tem uma atuação muito boa. Ele parece que faz sentido com toda a história realmente. Outros personagens também são bem interessantes. Tem o padre, tem o mistério do padre, tem a questão da igreja, tem a questão de outros personagens. A mãe desse menino que consegue ver outros espíritos. O Yama, o gato. Mas a pesquisadora em si, galera, ela era para ser a personagem com a melhor atuação, mas não sei, ela não conversa com a história bem. E aí chega na questão do episódio 8, que eu não consegui assistir daí por diante. É uma série que eu sinto que parece que foi uma história queimada, uma história que não conseguiu ir, ou de repente não teve coragem para conseguir se avançar tão bem assim e falar de temas diferentes com tanta coragem como eles tiveram no início e depois eles foram se perdendo com uma novelinha meio complicada da gente conseguir engolir, uns romances meio sem sentido, mas a história, se vocês... o escaveiro. É assim, galera. É assim. Mas eu tô conseguindo, graças a Deus, gravar os vídeos. E essa conversa que não existe em alguns personagens é muito louco, porque... Eita, ó, celular tocando, alerta de Facebook do celular, mas vamos indo, ó, 4 minutos e 38. Dá pra gente conversar um pouquinho mais. E essa série, como eu expliquei pra vocês, tem uma questão muito forte com a pesquisa e a tecnologia que existe de forma misteriosa nessa cidade. Não são todas as pessoas que têm a compreensão do que é estudado. E ocorre uma falha, um erro, ocorre uma explosão
e algumas questões começam a surgir. E aí, daí com esse marco que surge o Wars, né, a guerra entre os fantasmas, vamos colocar assim, se perde totalmente, que era o marco para que a série ficasse realmente no auge e os episódios ficassem ainda mais interessantes do que os episódios iniciais, e não. A série parece que murchou, broxou, e eu não consegui continuar assistindo. Som de cachorro, a minha cachorra rosnando, o Ed e... O caminhão de lixo, rapaz. Fala, Garbage Truck. Eu, Garbage Truck, o escaveiro. Escaveiro. Então, olha só. A série não é ruim. Queria muito que vocês entendessem essa minha visão. É uma série boa, mas eu fiquei tão empolgada com os primeiros episódios, que foram episódios tão concretos, tão bem trabalhados, que quando chega no episódio 8, que era pra ter uma explosão de guerra, não ocorre, sei. É um negócio que tem episódios muito bons, com episódios horríveis, e é uma série que eu gostaria muito de ter assistido de repente, ao invés de ser uma série, se tivesse sido um filme, teria de repente ficado melhor. É o que eu observo nas séries da Netflix. Fala nada. E aí, eu sinto que tem muitas séries da Netflix que são muita enrolação e que de repente a história... De repente não, tem muitas histórias muito boas nas séries na Netflix que de repente, ao invés de serem série, poderiam ter sido um filme de 2h30 ou de 2 horas, que poderiam ter transmitido toda a história de uma forma muito mais concisa e muito mais concreta e transmitido realmente as emoções e a ideia que a história realmente gostaria de ser passada. Os primeiros episódios são muito bons porque na série Ghost Wars, olha só meu inglês, na série Ghost Wars, os primeiros episódios, eles são bem assim, o mistério, o que vai acontecer. Nossa, que interessante, ele vê, ele conversa, ele tem uma comunicação muito natural e coisas vão acontecendo, existe um lado ruim, existe o ponto ruim, o ponto bom, e essa guerra que vai surgindo faz muito sentido. Eu não tinha assistido algo parecido com essa série e meio que queimaram uma história muito boa. Então é isso, era o que eu gostaria de falar com vocês. Eu gostaria de fazer as considerações sobre a série Ghost Wars, porque por mais que eu não tenha conseguido continuar assistindo, que eu vou tentar voltar e de repente eu faço mais um vídeo falando sobre o desfecho do que eu achei da série como um todo, vale vocês conferirem essa série porque é uma história diferente e pode ser que diferente de mim, que eu não consegui continuar assistindo porque me enjoou um pouco essa enrolação, pode ser que capture vocês e vocês consigam assistir até o final. Não é uma história ruim, mas acabou se perdendo um pouco depois do episódio 5 e o auge pra mim foi o episódio 8, que não consegui continuar. Mas tenta, de repente vocês podem conseguir, mas já vão preparados que o início te engana um pouco, depois as coisas vão dando uma caidinha. Então é isso, torço que vocês tenham gostado. Ai, com toda essa maluquice aqui, com o celular do lado, eu tô numa loucura com 2 canais, mas a gente vai conseguindo. E é legal porque quando muda um pouquinho de perfil de vídeo, eu acho que acaba ficando um pouco dinâmico para vocês e um pouco interessante para assistirem os novos vídeos. Em breve, vídeos novos aqui no canal e com mais uma entrevista em breve com mais um personagem do anime Hero Mask. Acho que vocês vão gostar. Então é isso. Um beijo a cada um de vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemodo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.